Imagine um mundo onde o amor desafia as próprias leis do próprio céu. Imagine esposas, ferozmente devotadas a anjos que caíram em desgraça, apanhadas numa teia de paixão proibida. O que leva estas mulheres destemidas a abandonarem as regras de Deus para os seus parceiros celestiais? A resposta está numa comovente história de sacrifício e traição, onde a sua devoção leva a um choque devastador entre os desejos terrenos e a retribuição divina. Então, serão estas mulheres heroínas trágicas ou meras vítimas das suas escolhas? Vamos mergulhar na história deles e descobrir as profundas consequências de amar os caídos. Os reinos celestiais, onde os anjos desempenhavam seus deveres com brilho e devoção, deveriam ser um santuário dos desejos terrenos. No entanto, dentro do coro de seres divinos, despertou uma curiosidade crescente, uma atração insaciável, que puxou a própria estrutura da essência angélica. Esses anjos, encarregados da tarefa sagrada de servir sob o olhar eterno do Todo-Poderoso, viram-se enredados em mudanças de emoções que eram ao mesmo tempo estimulantes e aterrorizantes. Entre as hostes estreladas, sussurros flutuavam como ventos suaves, quase inaudíveis, mas convincentes o suficiente para acender lampejos de admiração. Era o fascínio da beleza humana na Terra, uma beleza tão nítida, contrastando com a sua existência etérea, que se tornou uma distração comovente. As mulheres da Terra, com seu calor e vitalidade, representavam algo vividamente tangível para os seres acostumados ao incorpóreo. Os anjos, geralmente firmes em seu serviço celestial, encontraram seus pensamentos e sonhos bordados com as visões dessas musas terrenas. Uma parte significativa de seu brilho celestial começou a diminuir enquanto eles lutavam com seus próprios desejos crescentes. Rostos, que antes brilhavam com o brilho das nuvens iluminadas pelo sol, agora apresentavam traços de conflito interno. Eles foram apanhados num paradoxo, servos do divino, mas atraídos por uma beleza intocável que ameaçava o seu mandato divino. À medida que cada anjo começou a enfrentar a sua própria turbulência, os céus testemunharam a sua luta. Este era um caminho perigoso, que divergia acentuadamente do seu propósito. No entanto, a própria natureza da sua existência estava a ser desafiada por estes desejos, forçando-os a entrar num labirinto introspectivo onde o dever colidia com o desejo. O fascínio silencioso, porém potente, da humanidade puxou suas vestes celestiais, levando-os para mais perto do reino humano. Para alguns, o fascínio tornou-se demasiado forte para resistir. Desceram ao plano terrestre, onde o cheiro do solo e o frescor da água sobre as pedras apresentavam uma dura realidade e um convite sedutor. Aqui, em meio à simplicidade e complexidade da vida humana, eles caminharam invisíveis, observando a hipnotizante dança da existência humana. Cada aparição provocava uma série de emoções vibrantes, ao mesmo tempo proibidas e inebriantes. Esta vulnerabilidade recém-descoberta introduziu um estranho sentimento de pertencimento e conexão. Não limitados pelo tempo como os humanos, estavam esses seres angélicos, vivenciaram cada momento com uma intensidade que era um tanto estranha à sua existência eterna. Eles começaram a compreender a tapeçaria matizada do afeto humano, seus altos e baixos, seus momentos de pureza contaminados pela saudade. Quanto mais demoravam, mais compreendiam a permanência de suas escolhas. Sentimentos de ansiedade e antecipação flutuaram sob suas asas. Seus laços celestiais começaram a se desgastar, enquanto permaneciam nas sombras daquilo que não poderiam ter. Quando um anjo compartilhou suas confissões com outro, uma profunda inquietação percorreu o exército celestial. As conversas ficaram mais silenciosas, e sua harmonia antes harmoniosa agora estava tingida de desconforto. Neste frágil estado de ser, o perigo se aproximava a cada momento que passava na Terra. A fronteira entre o divino e o mortal estava se confundindo, e uma inquietação se instalou. Uma inquietação que emanava não apenas de seus corações, mas da própria estrutura da criação. O alinhamento dos seus propósitos celestiais e a atração dos desejos terrenos estava provando ser uma tempestade que nenhum anjo havia previsto.
À medida que este drama divino se desenrolava, cada anjo se encontrava num momento crucial. O peso dos seus desejos e o alto preço das suas escolhas manifestaram-se como uma tempestade iminente no horizonte. A beleza terrena, antes vista como algo muito abaixo da sua percepção divina, agora detinha o poder de destruir a resplandecente harmonia do céu. Para os anjos que passaram a vida inteira abrigados na graça celestial, o fascínio da terra apresentava uma melodia conflitante que prometia tanto reverência quanto ruína. E ainda assim, claramente, esse desejo crescente entre os anjos não desapareceu. Continuou a agitar-se entre as suas fileiras, preparando o cenário para uma transformação nos céus que alteraria para sempre a relação entre os anjos e o mundo dos homens. Com o seu conflito interno sublinhado por uma antecipação latente, os anjos esperaram no precipício de uma escolha que tinha o poder de redefinir os limites dos seus deveres celestes e anseios terrenos. Ao descerem à terra, os anjos caídos do livro de Enoque não trouxeram apenas consigo seus semblantes celestiais e origens sobrenaturais. Eles exalavam uma aura que desafiava a experiência humana. Era um encantamento radiante, uma mística tão poderosa que transcendia a mera beleza terrena. As mulheres que se encontravam sob seu olhar sentiam uma atração irresistível, como se a própria estrutura de seus espíritos estivesse entrelaçada no éter com fios de fascínio divino e encantamento proibido. Essa aura hipnotizante era algo que a alma humana mal conseguia compreender ou resistir, mas era profunda e perigosamente cativante. Para estes anjos, a descida do céu marcou o derramamento da graça divina em troca da indulgência terrena. Sua beleza etérea não era apenas um reflexo de sua origem celestial, mas havia se tornado um instrumento de sedução, uma fachada deliberada para enredar os corações e mentes daqueles que desejavam. A cada passo no reino humano, eles criaram seu encantamento, sua presença brilhando com uma luz não natural que falava de mistérios e poderes além da compreensão terrena. Suas vozes eram como melodias dos céus mais altos, seus olhos eram fragmentos de fogo divino que prometiam segredos intermináveis escondidos em suas profundezas. Sua aura era um feitiço sutil que encobria sua natureza decaída, confundindo os limites entre a sedução e a destruição. Como mariposas diante da chama, as mulheres foram atraídas para o seu abraço, sem perceber as correntes amarradas em torno de suas almas. Os anjos, outrora seres divinos de pureza, transformaram os seus dons angélicos em ferramentas de manipulação, capitalizando o desejo humano de conexão e compreensão. O que estes visitantes celestiais ofereceram foi um reflexo dos desejos mais profundos da humanidade, envoltos numa beleza intocável, um eco dos reinos celestiais que tinham abandonado. Por mais cativante que fosse, esse encantamento trazia uma sombra. A beleza que atraiu as mulheres era apenas um véu sobre a escuridão que residia sob as fachadas desses anjos caídos. Suas auras encantadoras estavam impregnadas de pecado, pois esses seres haviam deliberadamente cortado seu vínculo sagrado com o Criador para se lançarem em paixões mortais e prazeres passageiros. O seu brilho celestial, outrora um farol do propósito divino, servia agora apenas para ocultar a sua intenção rebelde e prender aqueles que se aventuravam demasiado perto. O encantamento era uma armadilha melosa, que prometia glória e realização, mas que, em vez disso, levava à ruína espiritual e à tristeza sem fim. Cada encontro angélico gerou uma história malfadada de amor e encantamento, onde a linha entre o sagrado e o profano foi irrevogavelmente turva. À medida que as mulheres sucumbiam ao feitiço dos anjos, encontravam-se à deriva num enigma cada vez mais profundo, acorrentadas a seres entrelaçados na sua própria rebelião. A inocência do amor terreno transformou-se num labirinto inescapável de desejo e desespero, girando em torno deles, abandonando a segurança e a liberdade em favor de uma dança eterna com os condenados. O encantamento dos anjos caídos, embora inebriante, era inerentemente enganoso.
refletia apenas a beleza superficial de suas almas, velando a realidade do abismo espiritual que existia abaixo. Para estes seres celestiais, o seu próprio encantamento levou a uma condenação mais profunda do que poderiam ter previsto. Suas uniões terrenas eram perfeitas por fora, mas corrompidas em sua essência, envolvendo as mulheres em uma luta oculta entre o desejo mortal e a retribuição divina. À medida que as consequências destas uniões se desenrolavam, o fascínio encantador dos anjos caídos marcou o início de uma descida ao caos, um prelúdio para a revolta catastrófica que seria provocada pelos seus descendentes, os Nefilim. O mesmo fascínio que atraiu as mulheres com promessas de esplendor celestial acabaria por dar lugar a um mundo em turbulência, devastado pela presença de seres que encarnavam a própria essência da rebelião e da ruína. Em meio a esse cenário de beleza celestial e desespero, o encantamento dos anjos caídos serviu tanto como um testemunho de sua glória perdida, quanto como um prenúncio do acerto de contas divino que os aguardava. Para cada alma aprisionada pelo seu feitiço, reside a inevitabilidade de um mundo colocado em turbulência por escolhas feitas contrárias à ordem celestial. E assim, o encantamento, embora sedutor e belo, era um véu trágico, escondendo uma história cósmica de amor, perda e a luta duradoura entre luz e sombra. A narrativa cataclísmica dos Nefilim se desenrola em um mundo já velado pelas sombras, onde lendas sussurradas através dos tempos falam de seu poder aterrorizante. Nascidos das uniões proibidas entre seres celestiais e mulheres terrenas, os Nefilim caminharam pela terra como gigantes, causando admiração e medo nos corações de todos que os contemplavam. A força de sua existência desafiava a ordem natural, lançando o caos em um mundo que já oscilava sob o peso do encantamento etéreo deixado pelos anjos caídos. Com imensa força e desejos insaciáveis, os Nefilim rapidamente se tornaram uma presença assustadora. A sua estatura só era igualada pela sua ambição, pois governavam com mão de ferro, subjugando a humanidade e reivindicando a terra. Aldeias que antes fervilhavam de vida ficaram em silêncio sob sua sombra, deixando apenas sussurros de desespero para aqueles que foram corajosos o suficiente para recuperá-los. Esses híbridos não possuíam apenas destreza física. Eles herdaram um carisma de seus senhores que exacerbou ainda mais sua dominação. Tribos inteiras não podiam deixar de ceder à sua vontade, encantadas ou coagidas à submissão. Mundo humano, já desestabilizado pelo encantamento dos anjos caídos, viu-se mergulhado ainda mais na discórdia com a chegada dos seus filhos monolíticos. O conflito gerou mais conflitos, à medida que facções se levantaram em tentativas vãs de resistir a esses semideuses. As batalhas foram travadas, a mortalidade confrontada com a imortalidade, muitas vezes levando apenas a mais destruição. A superfície da terra tornou-se uma tapeçaria de ruína e rebelião, marcada pelo impulso implacável destes seres formidáveis para conquistar e consumir. Enquanto os Nefilim conquistavam seu domínio, o reino celestial observava com crescente consternação. Deus, observando a convulsão com tristeza e determinação, reconheceu o terrível estado de sua criação. A ordem natural foi violentamente perturbada e, com isso, o futuro da humanidade estava em jogo. No entanto, mesmo no meio da devastação, a esperança acendeu um plano maior. Uma limpeza, um julgamento tão transformador que realinharia os céus e a terra com a harmonia pretendida. A determinação de purificar o mundo culminaria no poder elementar e agitado de um dilúvio divino. Antes deste grande dilúvio, os arcanjos, guerreiros e mensageiros designados por Deus foram chamados à ação. Liderada pelo formidável Michael, seguiu-se uma batalha monumental contra os Nefilim, agindo tanto como um precursor da intervenção divina, quanto como um testemunho do compromisso inabalável de defender a lei divina. O choque foi sísmico, cujos ecos ressoaram pelos céus e pela terra, enquanto os arcanjos exerciam o poder celestial contra a descendência de seus irmãos rebeldes, esforçando-se para conter o caos desencadeado na criação. À medida que as águas da inundação subiam, cobrindo igualmente cidades e fortalezas,
Um silêncio profundo seguiu-se ao tumulto. As ondas varreram não apenas os gigantes monstruosos, mas também os próprios restos do seu reinado, deixando para trás uma paisagem purificada, uma lousa em branco sobre a qual novos começos poderiam ser inscritos. Este acto decisivo de intervenção divina serviu tanto como um fim, como um começo, um testemunho da soberania duradoura de Deus e um lembrete sombrio das consequências que advêm do desvio do seu caminho ordenado. Abaixo da superfície desta transformação em grande escala, existe uma mudança mais profunda e subtil. O mundo tinha sido recalibrado, mas aqueles que sobreviveram carregariam consigo ecos da turbulência passada. A antiga memória dos Nefilim, gigantes nascidos da transgressão celestial e da tentação terrena, permaneceria não como uma mera lenda, mas como um conto de advertência, um lembrete claro de que mesmo os gigantes mais poderosos são varridos pela maré da justiça divina, restaurando o equilíbrio do mundo. Contudo, esta restauração começaria com aqueles que ficaram para trás, carregando os segredos e cicatrizes de uma época em que os faróis do céu encontraram a sua queda no pó da terra. À medida que as águas das cheias recuavam e uma nova era despontava na terra, os sobreviventes foram obrigados a enfrentar a devastação física e emocional. Entre estes sobreviventes estavam as mulheres que uma vez compartilharam suas vidas com os anjos caídos. Eles estavam presos em um ciclo de tormento e transformação. A consequência de seu amor proibido foi uma maldição como nenhuma outra. Transformação em sereias, criaturas condenadas a seduzir e enredar eternamente. Esta punição refletiu a queda de seus amantes celestiais, um lembrete comovente dos perigos de transgredir as fronteiras divinas. Estas mulheres outrora humanas encarnavam agora um paradoxo, tanto vítimas como lembranças de transgressões passadas. A transformação em sereias não foi uma transição suave nem uma aceitação do destino. Foi uma violenta ruptura de identidade, deixando-os abandonados entre os restos da sua humanidade e a nova realidade da sua existência. Eram dotados de vozes tão encantadoras que podiam cativar qualquer coração. No entanto, suas canções carregavam o tom de seu próprio desespero e culpa profunda, um lamento lamentoso escondido sob a superfície de sua atração melódica. O tormento psicológico que essas mulheres sofreram foi imenso. Cada nota que cantavam ecoava a dor do amor transformada em maldição. Eles foram forçados a confrontar a realidade de que a sua paixão pelos anjos não só levou à ruína pessoal, mas também contribuiu para a convulsão do mundo. O dilúvio pode ter limpado a terra dos Nefilim, mas as cicatrizes emocionais estavam além do alcance da água ou do tempo. Assombradas por sonhos das suas vidas passadas, estas mulheres lutaram com uma culpa eterna, uma penitência interminável por desejos que desafiavam a lei divina. Para além das suas lutas internas, as sereias desempenharam agora um papel no novo capítulo da história da humanidade. A sua existência serviu como lembretes preventivos do que tinha sido e do que poderia ser novamente. Embora amaldiçoadas, essas mulheres não eram desprovidas de arbítrio. Eles patrulharam as frágeis fronteiras dos reinos humano e divino, garantindo que a história não repetisse os seus capítulos mais ruinosos. Eles navegaram neste papel, com uma grave compreensão da sua gravidade, conscientes de que a sua presença era um amortecedor contra os perigos de ceder ao fascínio pecaminoso. A reconstrução após o dilúvio cataclísmico foi uma tarefa difícil para a humanidade. Os anjos fiéis, sob o olhar do decreto divino, supervisionaram esta tarefa à distância. Embora oferecessem orientação e proteção, mantinham um distanciamento cuidadoso, promovendo um ambiente onde o livre-arbítrio humano pudesse liderar o rumo de novos começos. A sua vigilância foi informada por falhas passadas. Eles sabiam que, mesmo com a intervenção divina, era crucial que a humanidade aprendesse com os seus erros para garantir a sua sobrevivência e progressão moral. As feridas emocionais da traição e da perda alimentaram a resiliência da humanidade. As lições da história foram gravadas nas suas consciências,
impondo uma mentalidade vigilante contra o eco dos erros daqueles que vieram antes. Cada homem e cada mulher carregava o fardo silencioso da responsabilidade, conscientes de que um único passo na direção errada poderia desencadear novamente o caos. No entanto, em meio à sombra da loucura do passado, brotou uma fervorosa esperança de que este novo começo pudesse transformar o mundo num reino de justiça e favor divino. A esperança, porém, foi temperada pela memória. A história das sereias era uma história a ser sussurrada com reverência e cautela, um eterno lembrete do preço de desafiar a ordem celestial. Foi uma prova das consequências sufocantes do amor proibido e do ciclo perpétuo de transformação que ele acenava. À medida que as novas gerações emergiam da sombra do dilúvio, carregavam esta narrativa nos seus corações, uma bússola que os guiava para longe das rochas da tentação e da perdição. O desejo de redenção foi um tema central nesta história de tragédia que se tornou preventiva. Havia um desejo constante, não só de reconstruir o que estava perdido, mas de transformá-lo em algo digno da aprovação divina. As belas, mas tristes canções das sereias enchiam o ar, transportando uma mensagem que ressoou em todos os que a ouviram, que o amor, embora poderoso, deve alinhar-se com decretos celestiais e que a maior força da esperança reside na sua capacidade de forjar mudanças a partir da angústia. À medida que o mundo lentamente se recuperava dos farrapos de sua antiga glória, tanto os humanos quanto as sereias trabalhavam sob um céu vigilante. Suas histórias se entrelaçaram e seus destinos estavam inextricavelmente ligados pela intrincada teia da providência divina. As canções continuaram o seu eco incessante pelos mares e pelos ventos. Um hino assustador, mas necessário, garantindo que os erros daqueles que amaram demasiado profundamente e imprudentemente nunca cairiam no esquecimento. O mundo seguiu em frente, mas nunca se esqueceu. Nunca poderia dar-se ao luxo de fazê-lo.